Acompanhe com a gente, 1 Reis, capítulo 7. Acompanhe com a gente aí, vai ser rapidinho. Um abraço. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio, para sua moradia, no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio, do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio, outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. Gente, então aqui a gente vê uma descrição arquitetônica, Isso. né? Uma descrição arquitetônica do palácio agora, né? Volta a dizer, lembrando, né? Ele tinha acabado de terminar a construção do templo ao Senhor, que demorou 7 anos. Então agora ele inicia o capítulo 7 já contando que durante 13 anos ele ficou construindo, então, Quase o dobro. outros palácios, no caso aqui, e descrevendo essa descrição arquitetônica. Você vê que ele fala do palácio dele, depois fala do palácio da esposa, né, que é a filha de Faraó, lá do Egito, né, que ele casa, enfim. E eu quero chamar a atenção no verso 7, porque fala que quando ele constrói o palácio dele, né, no verso 7 fala assim, construiu a sala do trono, tá? Isto é, Sala a sala da da justiça. justiça. Então, gente, aqui, por que eu chamo a atenção nisso? Porque a base do trono de Deus é justiça. Sempre que você for alguém que promover, promover a justiça, se você for alguém que andar em justiça, Deus vai honrar você. Aqui você vê que ele faz na própria sala do trono, ou seja, a sala do trono é a sala do rei, também é a sala da justiça, onde iria julgar, né? E revestiu de cedro, chão, teto e assim por diante. Mas assim, só deixando assim bem destacado que fica, né, destacado essa sala do trono e sala da justiça. Ou seja, o reino, a Bíblia fala que nós vamos ser reis e sacerdotes. E às vezes a gente fica pensando assim, logo a gente pensa assim, ser rei, né, ou reinar sobre a coisa e sair mandando. Reinar, gente, a principal função de um rei é fazer justiça. Exatamente. E agir com justiça. Né? Não é sair mandando, mas ser o peso fiel da balança, né? Então, é isso que Deus quer que nós sejamos, esse peso fiel da balança, tá bom? Então, eu vou deixar aqui destacado, tá? Essa versículo até aqui. Vamos continuar então, versos 13 em diante, tá? Vai haver aqui agora mais uma descrição de alguns utensílios. Agora é interessante, eu chamo a atenção que agora fala de utensílios do templo, ok? Isso, agora já não é se do trata palácio, do templo. Então, volta para o templo. Tá bom? Acompanhe com a gente. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas,
7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltados para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas e armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam no carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Enquanto a pastora respira um pouquinho, tadinha, que foi uma leitura, né, extensa, tá? Então aqui, gente, a gente vê a história desse rapaz, desse, né, homem chamado Hurão, que é trazido justamente, a Bíblia fala que ele tinha habilidade, ele tinha destreza, em especial para trabalhar com bronze. Interessante, eu chamo a tua atenção e lembro você aqui, quando você lê lá o livro de Êxodos, você vê falando de Aholiabe e Bezalael, que eram pessoas que o Senhor, né, enviou do seu Espírito sobre eles e os deu capacidade, habilidade para trabalhar, entalhar madeiras, pedras, metais preciosos, a Bíblia fala assim, e o Senhor dá essa habilitação, ou essa habilidade, ou o Senhor dá esse dom, essa capacidade para eles trabalharem com isso. Agora, então, a gente vê aqui um homem
chamado Hurão, fala de onde que ele veio, né, do local que ele veio, era de uma das tribos também, vendo agora com essa habilidade, né, e esse talento de trabalhar com bronze. Vemos tudo que ele faz, né? Aqui nós estamos aqui já a parte de decoração, pastor. Ele já está decorando a parte interna. A gente fala muito dos capitéis, né? Eu não sei se você tem o conhecimento, gente. Capitel é isso aqui, ó, gente. Esses ornamentos em cima. São esses ornamentos aqui, ó, tá? Ali fala muito dos capitéis que foram feitos, é isso aqui. Tá? Para revestir as colunas. Né? Que foram feitos de bronze ali, fala, né? Fala muito disso, dos capitéis. Mas, então, você vê que o versos 41 faz um resumo do que ele faz, então. Né? Porque fala assim, Hurão, né? Ele completou todo o seu trabalho, isso no final do 40, tá? Que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. E qual era esse trabalho, né? Então aqui ele traz o resumo, fala das 2 colunas, os 2 capitéis, né? Da taça, enfim, vai falar dos carrinhos, né? Dos 10 carrinhos, que fica lá 5 de um lado, 5 do outro, né? Com as pias, enfim, que eram para purificação, tá? Então aqui dá um breve resumo de tudo que ele fez. Ou seja, aqui a gente vê o quê? Como Deus ele habilita pessoas, né? Com habilidades especiais, tá? Então assim, e todos nós temos, viu, queridos? Todos nós temos uma habilidade especial que o Senhor nos dá. Às vezes a gente gasta bastante tempo assistindo filmes, até gosta de assistir filmes daqueles super-heróis que têm uma habilidade especial, né? Tem lá os Vingadores, enfim, que tem lá. Tá? Nós também temos, né? Agora a gente precisa descobrir quais são essas habilidades especiais que Deus nos dá e investir o nosso tempo nelas. Mas vamos dar sequência, então. E assim, a gente pensa assim em nossas habilidades, né? Quando você pensa em habilidades, normalmente na igreja você pensa no pastor no púlpito. E você pensa nos músicos que têm habilidade musical que servem no altar. Né? Então você vê assim que todos que têm uma habilidade podem servir no templo, de alguma forma. Né? Então, tipo assim, seja qual for aquilo que você faz, qual seja a sua habilidade, ela tem serventia. Ela tem serventia. Tá? Vamos lá, então, dar continuidade agora. A última parte, vamos entrar na última parte, preste muita atenção. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Ok. Então aqui a gente encerra, né, esse relato arquitetônico, tá? E o que eu quero chamar a atenção é extrair como lições, tá? Então assim, é importante a gente não perder a sequência. Por quê? A gente sai lá dos 7 anos de construção do templo, tá? Daí ele, 13 anos agora ele construindo o palácio dele, o palácio da esposa lá ali no vale, né, dos cedros do Líbano ali. Então, enfim, a gente vê assim ele gastando praticamente o dobro, né, do tempo que ele gastou para fazer o templo. Daí a gente vê ele chamando uma pessoa para agora adornar, então ele volta, né, o relato do templo, do adorno do templo, e conclui o capítulo 7 dizendo, olha, ele acabou o trabalho e tal. Olhando do lado assim, descritivo, histórico, eu falei, como um relatório arquitetônico, puxa, né, quanta coisa. Agora vamos tentar, gente, pensar um pouquinho aqui, como Deus estava vendo tudo isso, tá? E aqui que eu quero levar você a refletir. Porque assim, não vamos dizer aqui que houve uma desaprovação de Deus. Não vamos dizer isso. É porque Deus deu sabedoria para Salomão. Agora, se no mínimo nós agirmos parecido com Salomão, a gente já vai ver o seguinte. A pergunta é por que, quando a coisa foi feita para a pessoa de Salomão, ou para ele, né, tudo foi o dobro do tempo, tá? Se você ver as medidas do palácio dele, eram maiores do que a medida do templo. Eu percebi isso tipo também. assim, Deus não precisa de muita coisa, né? Eu preciso de muita coisa. Como se o Deus fosse eu. Aqui, gente, quase que desapercebidamente tem uma inversão aqui, porque assim, as pessoas que chegavam, vocês vão ver nos próximos relatos,
daqui para frente. Os outros reis, como a rainha de Sabá, lá no capítulo 10, vamos falar, elas vinham por causa da grande sabedoria. Elas se impactavam com o quê? Com o templo ou com o palácio? Ou com o palácio. Com o palácio. Com isso, o que acontece? Você começa a ir tomando o lugar que não é teu, pastor. Então, é o tipo, irmãos, da prosperidade, do crescimento, do avanço perigoso. Por que perigoso? Sem que você perceba, às vezes até sem intenção. Porque você fala, puxa, eu já fiz para Deus aquilo que Deus pediu. Então agora eu vou fazer. E você nem se apercebe que toma um lugar que é de Deus. Que você toma um lugar que é de Deus, que você está fazendo para você maior e melhor e gastando mais do que foi para Deus. Tá? E Deus já não é mais o primeiro. Quem que se tornou o primeiro? Nada da sua vida pode tomar o lugar que é de Deus, gente. O lugar que é de Deus. Então, por isso que eu falo assim, é interessante que isso vem do quê? De um homem sábio, que Deus deu sabedoria. Né? Então aí, eu digo para você, no mínimo é para dar um friozinho na nossa espinha, dizendo, meu Deus, será que em algumas áreas eu não estou cometendo esse mesmo erro que Salomão aqui, né, consciente ou inconsciente, né, acabou tomando? Outra, será que tem alguma consequência disso? Nós vamos ver para frente. Será que vai haver alguma consequência disso? Sabe assim, será que... Porque assim, a ideia é o quê? Deus ser exaltado, Ele estar no comando, Ele guiar o seu povo, Ele dá sabedoria, Purão, para Salomão, para mim, para você, mas Ele não pode deixar de ser Deus. A hora que aquilo que Ele nos dá faz com que nós comecemos a ser maior que Ele, ainda que a gente nunca vai ser maior que Deus, mas parecendo para os outros, né? Maior que... E pode ver, a gente sempre está preocupado em mostrar para os outros aquilo que temos, aquilo que possuímos, aquilo que nos tornamos, sendo que às vezes era para nós mostrarmos o que? Deus em nós. Porque quando as pessoas vissem o templo e perguntassem, assim, que estrutura é essa? Que grandeza, que é isso aí? Deus o que seria ele Deus seria revelado? Ele disse, falei assim, eu fiz esse templo em honra a um Deus poderoso, ao Deus do meu pai e agora que é o meu Deus, ao Deus poderoso. Agora veja lá, né? Fez um templo tamanho da igreja tomou um lugar. Que eu sou pastor hoje, né? E do lado um palácio. Um palácio, não, é o palácio que chama atenção. Daí eu falei assim, que é isso? Eu falei assim, não, é o meu palácio. Então é o eu que toma lugar. Né? Você consegue... Tomou lugar. Você consegue diagnosticar em textos correlativos e paralelos que, inclusive nesses 13 anos, pastor, ele precisou usar mais trabalho escravo para construir os palácios do que houve o trabalho para construir. Então você veja que ele já começa, inclusive, né, exigir mais do povo em benefício dele mesmo, né? Ou da ostentação, tá? Por isso, assim, gente, o dinheiro nunca foi o problema. Tem gente que tem alguma coisa contra o dinheiro, pastor. O dinheiro nunca foi o problema. Tá? O problema é se a gente tem capacidade. O dinheiro que de você conviver tem com ele. revela quem? Isso. Se a gente tem a capacidade. Revela quem? Revela o Deus ou revela você? Né? Porque assim, o teu dinheiro, ele deve existir na sua vida. A sua prosperidade, o teu crescimento deve existir. Mas jamais, né, para revelar você. Né? Como o pastor falou, ele tem que existir. Gente, você tem que ser dono de cidades, mas para revelar Deus, não para revelar. É que as pessoas falam assim, tá vendo? É um homem de Deus que Deus abençoou para cuidar dessa cidade. É um homem de Deus que Deus colocou num alto trono para governar esse país, né? Então, guarda isso no teu coração, né? Pensa nisso. Numa história onde muito se falou somente de uma construção. De uma descrição arquitetônica. Tá bom? Beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia, né?